Olá pessoal do nosso Música para Paroxítona, estamos voltando aqui novamente e agora vamos postar aqui novamente a música brasileira, hoje com um pouco mais de rock and roll, lá do início dos anos 80, vamos mostrar uma figuraça aqui, mais um grande músico, escritor, compositor, multi-instrumentista, Lobão. No último dia 11 de outubro, Lobão completou aí 66 anos de vida. Muita gente se lembra aí do Lobão, o pessoal de 40, 50 anos vão lembrar do Lobão, e ele ainda acaba influenciando muito aí a geração nova. Muito polêmico, muito controverso, sempre com declarações assim bastante ácidas, mas muito sinceras, do grande Lobão. Lobão começou lá no início, meados da década de 70, 74, 75, num grupo chamado Vimana. A gente já falou um pouquinho desse grupo aí, do qual fazia parte o Lobão, o Hit e o Lulu Santos. Eram os mais conhecidos, além de outros componentes, mas esses três eram os mais conhecidos. E era um grupo que tocava muito, muito competente, todo mundo conhece aí um pouco da história desses três componentes do Vimana. Lançaram lá um disco lá em compacto em 77, mas acabou não indo muito para frente. Todo mundo aí queria seguir a sua carreira solo e tal. E foi o que aconteceu. E aqui nesse caso, o Lobão também. O Lobão tinha um sonho aí de tocar sua carreira solo, só que ele tocava bateria, desde menino tocava bateria. No Vimana ele começou a tocar bateria e depois fez parte de alguns grupos também conhecidos lá do nosso rock nacional, também tocando bateria. Ele nunca foi assim um cantor, um intérprete, sempre tocando bateria. Daí Lobão, depois que saiu lá do Vimana, ele acabou participando aí de outros grupos, como por exemplo Gangue 90 e Absurdette. Esse grupo aí tinha nos vocais lá algumas meninas e tal, tava bastante, na época estava bastante, figurando bastante essa questão das meninas cantarem, sendo vocalistas. Esse grupo foi fundado pelo amigo do Lobão, o Júlio Barroso, que era DJ jornalista, também cantava. E aí o Lobão entrou lá como baterista, ele era amigo do Júlio. Infelizmente o Júlio faleceu em 84, de uma morte assim bastante polêmica. E aí o Lobão fazia parte lá então do Gangue 90 e Absurdettes. Nessa época ele conheceu lá uma das vocalistas, que era a Alice Pink Punk, que era uma cantora, uma tecladista holandesa que morava aqui no Brasil. E ele acabou vendo lá a Alice e se apaixonou pela Alice. Aí ele acabou descobrindo que a Alice era namorada, quando ele entrou no grupo, namorada do seu grande amigo Júlio. Ele ficou meio assustado, mas acabou até confessando para o Júlio que também era apaixonado por ela, mas tudo bem. A Alice foi para a Holanda, ficou um tempo lá, voltou de lá, já desfez lá o namoro com o Júlio. E depois procurou lá o Lobão e eles acabaram tendo lá um namoro lá curto, mas tiveram um namoro. Esse é um caso à parte aí da vida musical e também um pouco pessoal. Tudo isso para dizer depois, daqui a pouco eu vou falar sobre uma música, um grande sucesso que o Lobão fez aí para homenagear aí a sua namorada, aí a Alice Pink Punk. Continuando aqui então, depois em 82... ele acabou indo para Blitz. Todo mundo conhece aí a Blitz, que foi fundada pelo Evandro Mesquita e pela Fernandinha Abreu. E o nome foi o Lobão que deu, Blitz. E ele tocava lá como baterista e tal, foi um dos fundadores da Blitz. Lobão, como eu disse, já tinha em mente sua carreira solo, já estava pronto o seu LP, o seu Cena de Cinema, que ele lançou em 82, na mesma época que a Blitz estourou aí no Brasil, com a música Você Não Soube Me Amar. E aí o Lobão aí, segundo alguns aí, deu como chamam aí, uma pisada na bola e acabou saindo da Blitz para lançar o seu primeiro álbum.
e não participou depois da parte melhor, vamos dizer assim, da parte de grande sucesso que foi o grupo Blitz aqui no Brasil naquele ano de 82, dando aí uma espécie de um pontapé inicial ao rock Brasil, que se estendeu quase que durante toda a década de 80. Lobão então lançou aí em 82, como eu disse, o seu primeiro álbum, né, Cena de Cinema, depois lançou outro álbum. Em 84 ele acabou aí entrando para um grupo chamado Lobão e os Ronaldos, que fez também, deu continuidade aí ao rock, trouxe lá a Alice de novo para cantar com ele, e aí fez bastante sucesso esse grupo, apesar de não ter durado muito tempo. E aí tem duas músicas que entraram na lista do Lobão aí como os seus grandes sucessos: Corações Psicodélicos, que todo mundo aí acho que conhece com Roupa Nova, que o Roupa Nova gravou bem depois, e aí a música Me Chama, aí fazendo um link aí ao relacionamento que ele teve lá com a Alice. Como eu disse, na época a Alice estava na Holanda e ele ficava esperando ela ligar, ela não ligava, e naquela época era muito complicado conversar com alguém aí fora do país, e aí por isso que colocou essa questão do Me Chama aí, que foi uma homenagem aí que ele fez da angústia que ele estava tendo, esperando lá o amor dele da época, que era Alice. Essa música virou um clássico. A primeira a gravar essa música foi a Marina. A Marina gravou essa música. A Marina era muito amiga do Lobão. Acabou gravando, ele não gostou muito, assim, achou que ela fez uma coisa meio alegre, ele gostaria que tivesse feito uma coisa um pouco mais triste e tal, até porque ele estava esperando lá a sua amada, mas ele concordou. Ele era baterista da Marina, o Lobão também foi baterista de grandes músicos da Marina, do Luiz Melodia e outros aí. E ela falou que ela mandava e ela ia gravar daquele jeito, eles eram muito amigos. E aí deu continuidade aí a essas músicas, e aí no Lobão e os Ronaldos esse grupo ficou marcado com esses dois sucessos, que eu vou deixar aqui para vocês, aqui na descrição embaixo do vídeo, para que vocês possam relembrar, ou quem não conhece, ouvir, curtir aí esses dois grandes sucessos do incrível Lobão. Essa música Me Chama também foi gravada depois pelo grande mestre, o João Gilberto, o pai lá, considerado o pai da Bossa Nova. E ele gostou tanto da música que ele fez 8 gravações, sabia que o Lobão gostava muito da música, tinha um carinho muito pela música, e aí ele fez 8 gravações, deu pro Lobão escolher. Tem até um fato curioso que o pessoal conta, que o João Gilberto pediu pro Lobão ir lá na casa dele, ver as músicas, ele estava meio sem grana e tal, e ele acabou recebendo essas pequenas gravações, né, do João Gilberto. Escolheu uma e o João Gilberto gravou. Essa música entrou na trilha sonora da novela Hipertensão, lá de 1986. E até hoje toca muito, e é um grande sucesso aí do Lobão, aí o Me Chama. Hoje nós vamos mostrar também aqui, para falar um pouquinho mais do Lobão, do quarto álbum do Lobão, que é a Vida Bandida, que é um disco que eu tenho aqui, muito legal esse álbum, mais rock and roll mesmo, bem a cara do Lobão, né? E eu selecionei 3 grandes sucessos aqui desse álbum, de 1987, que é Vida Louca Vida, que é um sucesso dele, que até o Cazuza, que também era um grande amigo do Lobão, eles gravaram, ele gravou, o Lobão gravou, e o Cazuza também gravou, que ficou magnífica a gravação do Cazuza, Vida Louca Vida. E depois tem o Rádio Blá Blá também. As letras das músicas do Lobão, que eram muito questionadoras, falavam muito de política, falavam muito de liberdade do jovem, e o Lobão também se envolveu com muita coisa, muita polêmica. Usava aquele cabelo comprido, o pessoal lá na época da ditadura já prendia ele, já levava ele para a delegacia e tal, por causa de droga, aquela história. E aí em 87 ele acabou sendo preso e ficou um tempo lá na cadeia, e depois que ele saiu, ele gravou esse álbum Vida Bandida, logo depois que ele saiu da cadeia.
que, como eu disse, eu estou selecionando 3 músicas, tem várias músicas aqui, muito legais, mas eu selecionei os grandes sucessos, que é Vida Louca Vida, Rádio Blá Blá, e a lindíssima, uma música assim, mais lenta, mais melancólica, mas muito legal, muito conhecida dele também, que é Chorando no Campo. Então, Chorando no Campo também, eu vou deixar aí o acústico que ele gravou no MTV, vou deixar a gravação de Chorando no Campo, que faz parte desse álbum aí, Vida Bandida, do Lobão. Lobão gravou 14 álbuns, solo, 4 ao vivo, e também fez algumas... se arriscou aí na vida literária, acabou lançando alguns livros, fundou lá uma revista na década de 90, uma revista cultural, e aí depois ele lançou alguns livros, inclusive uma autobiografia dele, que ele acabou contando muita história, acabou contando muito detalhe da música, dos seus amigos, das tretas que ele teve lá com alguns roqueiros da época, que fez parte da história, mas já passou. E aí ficou aí o registro aí do Lobão. Aqui, apesar de muita polêmica, Lobão é um cara muito autêntico, eu considero aí um dos grandes músicos lá da década de 80, multi-instrumentista, que influenciou muita gente. Ele fez participação nos discos do Rich, que era seu amigo lá do Vimana, da Marina, que a gente já falou aqui, do Cazuza, do Herbert Viana, e de tantos outros aí, que ele ajudou aí com composições, com arranjos, tocando sua bateria que ele adorava, apesar de tocar outros instrumentos. Então, fica aqui essa lembrança do grande Lobão, que fez aniversário agora no dia 11 de outubro, além daquelas músicas que ele fez na época lá com os Ronaldos e Gangue e Absurdettes, esse disco aqui de 87, que é o Vida Bandida, que eu vou deixar para vocês a descrição. Então, um grande abraço, viva aí a irreverência e a inteligência desse grande músico brasileiro, muitas vezes incompreendido, mas que ninguém pode tirar o mérito desse cara, que é um grande músico brasileiro. Grande abraço a todos e até a próxima postagem.